Imagine um jogador de golfe em uma final de torneio. Ele toma uma dose de creatina antes da partida, algo que muitos associam a fisiculturistas, não a atletas de resistência, e minutos depois sente uma leve estranheza, um leve inchaço, uma sensação de mais energia. No fim do dia, faz a melhor rodada da carreira. Foi sorte? Um efeito direto? Ou apenas uma história curiosa que viraliza entre amigos de clube? Esse tipo de cena, real e surpreendente, é o que me fez, como cardiologista interessado em envelhecimento saudável, mergulhar fundo naquilo que eu chamo hoje de a verdade oculta da creatina após os 50. Quero mostrar o que a ciência realmente diz, o que é mito, quais riscos você deve conhecer e, principalmente, como usar essa ferramenta com segurança para preservar sua autonomia e qualidade de vida. Sou o Dr. André. Trabalho com pacientes que querem envelhecer com mais força, mais mobilidade e menos dependência. Nos próximos minutos, vou revelar 7 pontos que talvez você não tenha ouvido em conversas de família ou nas prateleiras das lojas. Benefícios com evidência clínica, riscos reais que quase nunca são explicados e instruções práticas, sem sensacionalismo. Se este vídeo for útil, curta e compartilhe com alguém com mais de 50 anos. Fique comigo. Para entender por que a creatina desperta tanta curiosidade, vale uma rápida viagem no tempo. A creatina foi descrita no século XIX por químicos como uma molécula presente nos músculos. Sua popularização explodiu nos anos 1990, junto com o crescimento das academias e das dietas voltadas para a performance. Desde então, passou de suplemento de atleta para um composto estudado também na saúde do envelhecimento. Pense nisso assim. Por anos, foi vendida como um segredo de ginásio. Hoje, a ciência investiga seu papel em função muscular, no cérebro e até na reabilitação cardíaca de pessoas mais velhas. Agora, falando direto e simples, o que é creatina? É uma molécula que o corpo produz e que também pode ser obtida na dieta, principalmente em carnes e peixes. Mas é na célula que ela faz sua mágica. Quando você precisa de energia rápida, a creatina ajuda a regenerar ATP, a moeda energética da célula. Se quiser uma metáfora, a creatina é o carregador rápido da bateria celular. Sem ela, sua célula demora mais para recarregar. Com ela, consegue dar aquele sprint extra. Aproximadamente 95% da creatina do corpo está no músculo e cerca de 5% no cérebro. Essa pequena porcentagem cerebral, porém, tem implicações importantes para a memória e resistência ao estresse mental, especialmente em quem já passou dos 50. Vou começar pelos benefícios menos óbvios e caminhar até aquilo que, como cardiologista, mais me surpreende. Começo com um ponto ligado à independência funcional, prevenir a perda de massa muscular, o famoso sarcopenia. Estudos clínicos randomizados e meta-análises mostram que, quando combinada com exercício de resistência, a creatina ajuda a aumentar massa magra e força em adultos mais velhos, em média. Não é uma bala mágica, os ganhos dependem do treinamento. Mas pense assim, se os músculos são a espuma que nos permite levantar da cadeira e subir escadas, a creatina pode tornar essa espuma mais resistente ao desgaste do tempo. Subimos um degrau, o suporte cognitivo. A parcela de creatina no cérebro pode influenciar raciocínio rápido, memória de curto prazo e o desempenho durante privação de sono ou estresse. Ensaios clínicos pequenos e estudos experimentais indicam que, em situações de demanda cognitiva elevada, a suplementação pode trazer vantagem. Há também dados emergentes sobre melhora de sintomas cognitivos pós-infecção, como pós-Covid, embora aqui a evidência seja inicial e observacional. Isto é, mostra associação e precisa de mais ensaios controlados para confirmar causalidade. O terceiro benefício é indireto, mas prático: impacto na saúde óssea. A creatina não vira osso, mas ao aumentar força e massa muscular, ela aumenta as cargas mecânicas que os ossos suportam, e isso é um estímulo importante para manter densidade óssea. Alguns estudos pequenas amostras mostram efeitos favoráveis em marcadores de saúde óssea quando usada junto com exercício, especialmente em mulheres mais velhas. Em outras palavras, músculos mais fortes puxam ossos mais fortes. Quarto ponto: recuperação. Se você já sentiu aquele incômodo muscular após treinar, sabe como ele atrapalha a rotina.
Ensaios clínicos mostram que a creatina pode reduzir marcadores de dano muscular, como o CPK, e a percepção de dor pós-exercício, novamente, especialmente quando combinada com um programa de treino consistente. Para quem inicia atividade física após os 50, isso pode fazer a diferença entre perseverar ou desistir na segunda semana. Quinto benefício: redução de inflamação silenciosa. Vários estudos observacionais e alguns pequenos ensaios apontam para a redução em marcadores inflamatórios como PCR em pessoas suplementadas, com hipóteses de mecanismo que envolvem melhoria na função mitocondrial e menor estresse oxidativo. Importante repetir, muitos desses resultados vêm de estudos observacionais e ensaios de pequeno porte. Indicam uma possibilidade promissora, não uma certeza absoluta. Quase chegando ao topo, melhora do metabolismo da glicose. Ensaios clínicos randomizados com dezenas a centenas de participantes sugerem que, associado ao exercício, a creatina pode melhorar sensibilidade à insulina e parâmetros glicêmicos. Em pessoas com resistência à insulina, a combinação exercício mais creatina mostrou resultados melhores do que exercício isolado em alguns estudos. Isso é relevante para muitos de nós, já que alterações no metabolismo são mais comuns com a idade. E o benefício que, como cardiologista, mais me anima: suporte na reabilitação cardíaca. Pequenos ensaios clínicos em pacientes pós-infarto ou com insuficiência cardíaca estável mostraram que a suplementação, junto com programas de exercício supervisionado, pode melhorar a capacidade de exercício, refletida, por exemplo, em ganho no teste dos 6 minutos de caminhada. Não estou dizendo que creatina substitui medicamentos ou intervenções cardiológicas. Estou dizendo que ela pode ser uma ferramenta adicional para ajudar os pacientes a recuperar condicionamento e, consequentemente, qualidade de vida. Essas intervenções aparecem em ensaios controlados, ainda que de porte modesto, e demandam confirmação em estudos maiores, ou seja, promissora, mas complementar. Agora que cobrimos benefícios, vamos desmontar alguns mitos que se espalham nos grupos de WhatsApp e na academia. Primeiro mito: creatina causa queda de cabelo. Alguns relatos e um estudo isolado levantaram essa hipótese, mas revisões posteriores e análises maiores não sustentam uma relação causal robusta. A evidência atual não suporta afirmar que a creatina provoca calvície de forma generalizada. Segundo mito importante: creatina danifica rins em pessoas saudáveis. Na maioria dos estudos clínicos com adultos saudáveis, a creatina não causou dano renal. Atenção, este é um ponto crucial. A suplementação aumenta a creatinina sérica, que é a molécula medida no sangue para estimar função renal. Isso pode dar a impressão de pior função nos exames, quando na verdade a filtração pode estar inalterada. Em pessoas com doença renal pré-existente ou em uso de diuréticos e anti-inflamatórios, o risco muda e é imprescindível conversar com o médico antes de começar. Outra prática perigosa que devemos condenar é o dry scooping, engolir o pó puro. Além do risco de aspiração e irritação da mucosa, há relatos de danos dentários e desconforto abdominal. Dissolver a creatina em pelo menos 200 ml de água é simples e seguro. Falo também da retenção hídrica. Sim, pode haver um ganho de peso inicial por retenção de água intracelular, e isso é esperado. Não é gordura, muitas vezes é o sinal de que as células musculares estão com mais creatina e mais volumizadas. Para quem acompanha o peso por motivos de saúde, é bom saber disso para não alarmar. Vamos agora ao como fazer na prática, porque teoria sem aplicação é o que sobra em muitos vídeos. Para a maioria dos adultos acima de 50, a forma mais estudada e recomendada é a creatina monoidrato. A dose prática de manutenção é de 3 a 5 gramas por dia, uma colherzinha diária. Não é necessário fazer uma fase longa de carga com 20 gramas por dia. Essa estratégia acelera o enchimento muscular, mas não é obrigatória e eu evito recomendar cargas altas como padrão para quem tem comorbidades. Dissolva em pelo menos 200 ml de líquido e tome diariamente, mesmo em dias sem treino. A consistência é o que mantém o pool muscular de creatina cheio. Falo também da retenção hídrica. Sim, pode haver um ganho de peso inicial por retenção de água intracelular, e isso é esperado.
Não é gordura, muitas vezes é o sinal de que as células musculares estão com mais creatina e mais volumizadas. Para quem acompanha o peso por motivos de saúde, é bom saber disso. Vamos agora ao como fazer na prática, porque teoria sem aplicação é o que sobra em muitos vídeos. Para a maioria dos adultos acima de 50, a forma mais estudada e recomendada é a creatina monoidrato. A dose prática de manutenção é de 3 a 5 gramas por dia, uma colherzinha diária. Não é necessário fazer uma fase longa de carga com 20 gramas por dia. Essa estratégia acelera o enchimento muscular, mas não é obrigatória e eu evito recomendar cargas altas como padrão para quem tem comorbidades. Dissolva em pelo menos 200 ml de líquido e tome diariamente, mesmo em dias sem treino. A consistência é o que mantém o pool muscular de creatina cheio. Ao escolher produto, procure selos de pureza, certificações de terceiros e, no Brasil, marcas registradas ou produtos com informações claras quanto ao registro na Anvisa quando aplicável. Se houver dúvida sobre procedência, prefira embalagens com certificado de análise e evite misturas proprietárias com dezenas de aditivos sem necessidade. E mais uma vez, protocolos experimentais e doses mais elevadas só com supervisão médica e laboratorial. Há situações em que você não deve iniciar creatina sem avaliação prévia. Se tem doença renal conhecida, insuficiência hepática, hipertensão mal controlada, faz uso crônico de diuréticos ou anti-inflamatórios, converse com seu cardiologista ou clínico. A creatina pode elevar a creatinina sérica e, sem a interpretação adequada, levar a ajustes desnecessários em terapia. Se você usa medicação que altera volume ou função renal, é especialmente importante discutir antes de iniciar. E, por favor, não substitua medicamentos prescritos por suplementos. Do ponto de vista prático em consultas, recomendo: antes de iniciar, faça exames básicos, função renal, CRI, eletrólitos e, se for o caso, um acompanhamento clínico nos primeiros meses. Se ao iniciar surgir desconforto gastrointestinal persistente, inchaço excessivo ou alterações nos exames, reavalie com um médico. Para monitorar a função renal sem interferência pela creatina suplementar, discutimos testes alternativos com seu médico, como a medição por cistatina C, quando indicado. Quais provas científicas eu cito quando falo com pacientes? Costumo mencionar que existem meta-análises e ensaios clínicos randomizados que sustentam ganhos de força e massa magra em idosos. Também há estudos controlados que observaram melhora em testes de caminhada na reabilitação cardíaca. E análises observacionais amplas em dezenas de milhares de pessoas em contextos populacionais que apontaram associações entre níveis adequados de creatina e menores marcadores inflamatórios. Importante, quando eu digo associação, quero sublinhar que estudos observacionais não provam causa. Para efeitos práticos, confiar em evidência de ensaios randomizados sempre que possível é o caminho mais seguro. Voltando àquelas verdades ocultas, duas coisas que raramente chegam ao público 50+. A primeira é que a creatina pode melhorar funções cognitivas em situações de estresse e privação de sono. Não é mágica, mas é útil em circunstâncias específicas. A segunda é que ela pode ajudar pacientes em reabilitação cardíaca a recuperar capacidade funcional mais rapidamente quando combinada ao exercício supervisionado. Essas aplicações ainda não são parte de protocolos universais, mas são promissoras e estão sendo estudadas em centros clínicos. Em resumo, a creatina é uma ferramenta barata, relativamente segura para a maioria das pessoas acima de 50, que pode ajudar a preservar massa muscular, apoiar funções cognitivas em situações específicas, contribuir indiretamente para a saúde óssea, acelerar recuperação pós-exercício, reduzir marcadores inflamatórios em alguns estudos, melhorar o metabolismo da glicose quando associada ao exercício e servir como complemento em reabilitação cardíaca. Não é uma pílula milagrosa, é uma estratégia que funciona melhor quando combinada a exercício, alimentação adequada e acompanhamento médico. Minha recomendação prática final: se você está pensando em começar, converse com seu médico, faça exames básicos, escolha creatina monoidrato de fonte confiável, use 3 a 5 gramas por dia dissolvidos, evite dry scooping e informe seu médico que você começou, especialmente se houver uso de diuréticos ou história renal. Se houver qualquer sinal de problema, interrompa e procure orientação.
Se você já usou creatina, conte aqui nos comentários de onde você é e qual foi a sua experiência. Isso ajuda outras pessoas a entenderem o contexto. Se quiser aprofundar, assista ao vídeo complementar sobre os hábitos que mais destroem seus músculos ou visite cardiodf.com.br para materiais e referências. Obrigado por assistir. O objetivo é simples: trazer informação séria para quem quer envelhecer com autonomia e saúde.